chegamos na pauta então do socorro, eu tenho uma entrevista, e a ideia é que vocês cheguem no uau, eu tenho uma entrevista. Para vocês entenderem, a entrevista em si ela é uma etapa fundamental de um processo seletivo e é nesse momento que você consegue passar para o recrutador ou para a recrutadora uns detalhes um pouco mais aprofundados sobre as suas experiências, suas competências. São coisas que a gente não consegue extrair apenas de um currículo, que a gente precisa aprofundar, seja numa entrevista presencial, virtual ou até numa entrevista telefônica. Para vocês entenderem, que tipo de coisas a gente consegue avaliar, vou trazer aqui alguns exemplos. Então a gente consegue aprofundar e descobrir qual que é a forma com que vocês se relacionam perante as outras pessoas, a capacidade que vocês têm de expressar as suas ideias de forma clara e objetiva, se vocês possuem fit com a nossa cultura, com o nosso modo de trabalhar, com os nossos valores, dentre outras características. Para a gente entrar um pouquinho mais no tema, a gente vai falar então de quais são os principais tipos de entrevistas. Vou trazer alguns exemplos das perguntas mais comuns que surgem nos processos seletivos e como é que vocês podem se preparar melhor para respondê-las. Vou entrar um pouquinho no tema de avaliação de competências para vocês aprenderem o que é e como é que vocês fazem para responder uma avaliação por competências. Como que a gente foge de algumas ciladas que aparecem em processo seletivo e a gente encerra ali falando um pouquinho de postura, de educação e de transparência. Sim, existem vários tipos de entrevista. Se vocês fizerem uma busca bem rapidinha no Google, vocês vão ver ali que tem uns 50 tipos. Vou focar aqui nos principais e nos mais comuns de aparecerem aí nos processos seletivos da vida. A entrevista estruturada é aquela que tem um roteirinho que o recrutador vai seguir com vocês e que ele não sai dele, tá bom? Pode ter perguntas ali certinhas sobre a área, sobre as atividades, sobre o seu perfil pessoal. Ele só vai preenchendo aquele roteiro conforme ele for conversando contigo e não tem espaço para flexibilizar essas questões ou para trazer perguntas fora do roteiro. Por exemplo, em entrevistas midiáticas, jornalísticas, as pessoas costumam usar bastante esse roteiro, até porque o entrevistado ele precisa estar ciente de quais perguntas ele vai responder. Mas em processo seletivo a gente usa quando o perfil tem ali alguma competência muito técnica para que a gente possa aprofundar, ok? A semi-estruturada é quando a gente mistura esse roteirinho, mas tem flexibilidade para trazer outros questionamentos ou para ir aprofundando a entrevista com outros temas, com outras perguntas que se fizerem necessários conforme o discurso do candidato. Então posso começar com um roteiro e se eu sentir que preciso aprofundar outro tema, eu saio desse roteiro, ok? E a desestruturada não é uma entrevista negativa, embora o nome pareça, mas significa que o entrevistador ele vai guiar vocês, meninas, por um ambiente em que ele vai te deixar falar muito mais livremente, vai começar a fazer os questionamentos conforme os temas que você mesma aprofundar, que você quiser trazer. Então, nesse momento, você guia a entrevista. Então você pode escolher quais os temas você vai entrar, o que é relevante ou não, e aí nesse momento que você precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura para não se perder no seu discurso e conseguir trazer o que é relevante. Existem ainda as entrevistas que acontecem de modo grupal ou até com uma dinâmica de grupo. O que acaba diferenciando uma da outra aqui de modo simples? Entrevista em grupo é aquela em que a pessoa vai fazer as mesmas perguntas ou perguntas bem parecidas para todas as pessoas que vão responder ali numa sala em que tem vários candidatos de uma vez. Quando eu falo de dinâmica de grupo, esse processo ele vai competir também ali com essa parte de apresentação de cada uma das pessoas, mas vocês vão ter uma atividade para ser desenvolvida. Algo talvez um pouco lúdico ou alguma atividade que envolva o dia a dia dessa vaga, do que ela tem ali de responsabilidades. Quando a gente fala de uma entrevista em painel, significa que haverão vários gestores assistindo a sua entrevista, que pode ser individual ou em grupo. Por que você escolheu ser psicóloga, recrutadora, analista de RH, auditora, profissional de segurança? Essa pergunta sempre vai estar em qualquer entrevista que você faça. E o que você precisa ter em mente? O que isso significa para mim? O que eu quero que o recrutador saiba sobre mim quando eu responder os motivos de ter escolhido a minha carreira?
volta lá atrás, por que você escolheu a sua formação? O que te deixou feliz durante aquele momento? Quais eram as suas expectativas para o futuro quando você escolheu aquela cadeira? Sobre mim, por exemplo, eu não tive tantos exemplos na minha família e aí passei por alguns cursos em algumas ONGs, tive contato com outras pessoas quando eu fui aprendiz e eu fui me apaixonando pela profissão das pessoas. E uma estratégia que funcionou para mim foi perguntar: você se formou no quê? O que você fez? Porque eu tinha aquela pessoa como referência, mas eu não sabia o que eu ia estudar na faculdade, então eu fui perguntando, num trabalho de formiguinha, até eu entender, não, eu quero ser psicóloga, porque é isso que faz sentido para minha vida. Até me arrepia quando eu falo, porque para mim faz muito sentido. Então foi um casamento da minha vida com a minha profissão. E é importante que você sinta isso na sua também. Então, para escolher a sua profissão, o que fez você arrepiar? Faz um textinho, faz um resumo, faça bilhetes, anota no celular e tenha isso muito claro. Eu escolhi a minha profissão por conta disso, disso e disso. E nesse momento conta a sua segurança de falar também. Se você fica nervosa, se você gagueja, se você se perde, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, vale pegar a pessoa com quem você se relaciona, os seus pais, os seus amigos ou o espelho, se gravar no celular e assistir depois. Quanto mais você treinar, mais segura você fica no seu discurso. Qual foi o motivo de saída da empresa XPTO? Tenha em mente de trazer de forma clara e objetiva o que te fez trocar de uma empresa para outra, o que está motivando as suas decisões de carreira. E não precisa ter medo de dizer, a empresa me desligou. Não é problema nenhum, você não precisa ter vergonha e você não precisa buscar motivos ou dizer, eu não sabia, eles só me desligaram e não me deram motivos. A gente sabe que muitas empresas fazem isso hoje, mas nesse momento, conta para o recrutador a forma como você está reagindo a esses desligamentos, muito mais do que a forma com que você foi desligado em si. Então, já se prepare para responder esse tipo de pergunta. Olha cada uma das suas experiências, faz ali um processo de revisão, saí dessa porque eles fizeram um corte orçamentário, dessa daqui eu só fui desligado e não me deram inputs, e traz isso com segurança e com transparência, tá? Quanto mais objetivo e segura você for do que estiver falando, melhor vai ser para a entrevista. Quais as suas qualidades e os seus defeitos? Tem muitas pessoas que se preocupam com esse tipo de questionário e eu arrisco a dizer que para a gente mulher é ainda mais delicado a gente pensar nesse tipo de coisa, porque a gente vive numa sociedade que impõe muitos padrões. Então a gente acaba se comparando demais com outras pessoas e acaba negligenciando o que a gente tem de bom. Então pode ser um exercício de autoestima também, fazer uma listinha do que você tem de qualidades e defeitos. Mas aqui, gente, é pé no chão. E são qualidades e defeitos que você pode usar dentro do ambiente de trabalho. E não é vergonha e não é problema você entender que você tem um gapzinho ali em algum tema, tá? Então faz essa listinha. Como qualidades, eu consigo me organizar com muita facilidade, estipular prazos e prioridades, tenho facilidade para conversar com as pessoas e como um ponto negativo, um ponto de defeito, tenho dificuldades com pressão, tenho dificuldades para estabelecer relações mais próximas, porque eu sou uma pessoa muito retraída, não gosto de falar de mim. Tenho dificuldades de lidar com tecnologia, porque eu não aprendo, não tenho computador em casa. Então, faz uma listinha, se apropria do que você tem de qualidade e de defeito e seta o que vale a pena você compartilhar ou não. É você que vai definir o que você vai trazer nesse momento, tá bom? Então, estejam preparadas. Qual foi o seu maior desafio? Essa é uma pergunta que eu amo e que eu faço em todas as minhas entrevistas. Então, olhem para a carreira de vocês, para a vida de vocês, se vocês ainda não tiverem tido experiências de trabalho, e questionem o que eu fiz que mais me desafiou. Podem ser experiências pessoais, podem ser experiências da universidade, pode ser experiências de trabalho, o que você achar melhor. Desde andar de bicicleta porque eu não tinha equilíbrio, então eu coloquei para mim que eu ia andar todos os dias com a rodinha, com alguém me apoiando até eu ter segurança de andar sozinha.
Pode ser alguma questão, eu precisei aprender a me maquiar, arrumar o meu cabelo, precisei aprender a lavar louça, qualquer experiência que tenha te desafiado. Se não for de trabalho, qualquer uma outra. Então, tenha em mente o que vale a pena você dividir com o recrutador nesse momento e tenta cruzar esse desafio com a proposta de vaga que você está se inscrevendo. Então, se eu estou concorrendo a uma vaga que é para recursos humanos e eu já trabalhei com isso, qual foi o meu maior desafio lidando com recursos humanos? Se é uma vaga para a área financeira, qual foi o meu melhor desafio lidando com temas do mercado financeiro? Foi aprender cálculo? Foi aprender a usar o Excel? Foi saber das nomenclaturas? Foi lidar com o mercado? O que foi aí para você? Por que eu deveria te contratar? Às vezes parece até uma pergunta capciosa, mas é importante para a gente refletir também no porquê a gente está querendo essa oportunidade. E se nesse momento, ao refletir antes da entrevista, você não tiver uma resposta de por que essa empresa deveria te contratar, será que vale a pena você se manter nesse processo seletivo? Porque se você não consegue responder essa pergunta, provavelmente tem algum aspecto da vaga que está te incomodando. Então vale ali uma reflexão para entender se isso está aderente à sua expectativa, aos seus planos de carreira, ao que você quer para a sua vida. No mais, 2 frasezinhas são suficientes. Acredito que eu vou desenvolver as minhas competências disso e disso com vocês. Gostei muito do modo de trabalho que vocês me apresentaram e acho que isso faz sentido porque eu tenho de plano para a minha vida. Acredito que a gente está casando objetivos aqui quando eu olho para o descritivo que vocês me compartilharam. Então, é reflexão. Se conheçam a vaga para conseguir responder essa pergunta de modo crítico. E por último, me conta de um sonho que você teve e já realizou. Pode ser dos pequenininhos até os maiores. Vale aprender a andar de bicicleta, a compra de um imóvel, a compra de um automóvel, a conquista da universidade, de um curso. Qualquer ponto que tenha te trazido realização e que algum dia na sua vida você almejou. O que foi sonho e que você já realizou? E se não tiver nenhum ainda, você pode trazer, olha, de grandes sonhos que eu consigo me recordar agora, não tem algum que eu já tenha realizado. Mas tem esses que eu estou a pontos de realizar, ou conta um pouquinho de qual é o sonho que você está trabalhando para realizar recentemente. Chegou o momento de falar de um tema que eu gosto bastante, que é a parte de avaliação por competências. Cada vez mais os processos seletivos eles têm avaliado os comportamentos em vez das habilidades técnicas dos candidatos. E isso acontece porque é muito mais difícil contratar por comportamentos e cultura do que por habilidades. Quando a gente fala então de avaliação de competências, significa que eu estou avaliando o comportamento, porque existem vários estudos que provam pra gente que comportamento passado prediz comportamento futuro. A chance de você repetir o mesmo comportamento novamente em outras oportunidades é muito grande. Por isso que a avaliação de competências ela tem como base experiências passadas, coisas que vocês viveram e que já desempenharam ao longo da vida ou da carreira de vocês. Para avaliar a competência, é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre uma coisa que aqui em RH a gente chama de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. São esses 3 pontinhos que configuram a parte de competências, tá? Posso dizer para vocês que quando a gente fala de competências, a parte técnica, ela pode ser treinada posteriormente e é por isso que os processos seletivos estão se adaptando. Porque o comportamento e a cultura é uma coisa mais intrínseca. Isso é singular de cada pessoa e é complicado de mudar. Então, se eu faço um processo seletivo baseado em comportamento e cultura, a parte técnica a gente desenvolve. Como eu disse, para falar de competências a gente precisa dar exemplos reais de experiências que a gente já teve. Então, sempre que um recrutador te fizer uma pergunta e você quiser responder validando uma competência, você vai dar um exemplo de uma situação que você viveu. Mas calma que tem técnica para ter esse desenvolvimento de resposta. E uma muito fácil é a gente usar a metodologia de STARS. A gente pode traduzir literalmente para estrelinhas, tá?
Então, para cada pergunta que o recrutador te fizer, você precisa entregar uma estrela completa. O que está dentro do STAR? Primeiro, o S é a parte de situação. O T é a parte de tarefa. O A é a parte de ação, o R de resultado e o S de sentimentos. Então, te fizeram uma pergunta. Lembra do STARS e como você vai responder? Estive envolvida numa situação assim, assim, assado, onde eu recebi a tarefa de fazer isso, isso e isso. As ações que eu tomei foram tais, tais e tais, que me trouxeram isso, isso e isso de resultado. Foi um processo difícil por conta disso, tive aqui o envolvimento desses sentimentos e lidei com eles dessa forma. Fazendo isso e trazendo o exemplo de uma situação que você viveu, você respondeu com sucesso uma pergunta de competência. Tenham em vista esses pontinhos e essas siglas para responder as perguntas, que eu tenho certeza que vocês vão sair super bem na entrevista. Como eu disse, eu sou uma bela jovem senhora e por isso eu manjo das referências. Eu espero que vocês também saibam o que é uma cilada, Bino. Quem não sabe, vai no Google e pesquisa, por favor. Bom, a gente sabe que existem processos seletivos e recrutadores que não vão ser tão empáticos e que obviamente vão fazer perguntas que não deveriam ser feitas. Acredito que a sociedade está caminhando para um caminho de extinguir esse tipo de questionamento de um processo seletivo porque ele não é relevante. Mas ainda assim, a gente pode cruzar com pessoas que questionem esse tipo de coisa e nós precisamos estar prontas para responder isso com educação. Trabalhe a sua resiliência e esteja pronta para responder esses questionamentos, por pior que eles sejam. Por exemplo, quantos filhos você tem? Você quer ter mais? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é por que essa pessoa está me perguntando isso? Mas se alguém te perguntar, esteja pronta para responder isso de forma muito objetiva e de uma maneira que também não gere nenhum gatilho ou traga algum desconforto para você. Se o recrutador insistir demais e entrar em algum ponto que para você não fique legal, diz para ele, olha, entendo que isso está aí no seu roteiro, né, que pode fazer parte do seu processo seletivo, mas será que a gente pode focar em algum outro ponto ou competência? É um tema que eu não me sinto confortável em dividir. E aí vale a transparência, o seu autoconhecimento para saber o que te gera gatilho e o que te desconforta e muito jogo de cintura, ok? Ressalto que isso é um exemplo muito extremo e que eu espero que nenhum recrutador siga nesse sentido, ok? Outro tipo de pergunta que não é legal, mas que a gente escuta por ser mulher. Com quem o seu filho vai ficar se você vier trabalhar com a gente? Podia discorrer para vocês aqui de vários momentos em que eu mesma precisei responder esse tipo de pergunta e volto a defender. Prezem pelo bom senso, trabalhem a educação e a resiliência de vocês. Responda da forma mais natural e transparente possível. Eu costumo responder que para mim esse ponto não é um problema. Eu tenho uma rede de apoio e trabalhar em qualquer desafio não vai ser impactado pelo fato de eu ser mãe. Ok? Outra pergunta que as pessoas costumam fazer é sobre os nossos relacionamentos. Tem relevância para o trabalho? Não sei. Mas se te perguntarem, como é que você pode responder? Da mesma forma que as anteriores, de um jeito que não se torne desconfortável para você e que seja o mais objetivo possível. Gosto de dizer que eu sou casada porque para mim não é um problema, ok? O que não é um problema para vocês? Pensem nisso e tragam de forma natural também. Quando as pessoas veem que é uma mulher que está sendo entrevistada, elas pressupõem que o nosso relacionamento é com uma figura do sexo masculino, e pode não ser. Eu, como recrutadora, tomo muito cuidado para sempre me direcionar às minhas candidatas, se nós entrarmos em algum tema que envolva relacionamento, por exemplo, como uma parte dos nossos benefícios, eu gosto de dizer que temos X benefícios que são extensíveis a dependentes diretos se você for casada com alguém ou se tiver dependentes menores de idade. E isso fica aberto para abranger todas as singularidades e diversidades que a gente conhece. Mas
Se precisar corrigir o recrutador, dá aquela respirada e fala, então, eu não tenho marido, eu tenho uma esposa. Se isso não for um problema para você, obviamente. Então, resiliência, transparência e objetividade. Tem uma pergunta que também, não sei qual é o sentido, mas algumas empresas fazem, e eu costumo rir quando as pessoas me contam que foram questionadas sobre qual o signo delas durante um processo seletivo. Existem alguns aspectos que a gente precisa considerar. Você tem intimidade com a pessoa que está te entrevistando? Você já conhece aquela empresa? Você está num ambiente que você já frequentava e que é um tipo de pergunta que é ok para você responder? Responda da forma como você preferir, mantendo a objetividade. Se não, você pode só responder, não acredito nesse tipo de coisa, não faço ideia. Ok? Essas duas últimas perguntas, elas são bem pessoais e você não precisa responder se você entender que não precisa. A não ser que a empresa, durante o anúncio, já tenha deixado muito explícito para vocês que é um ambiente, por exemplo, onde não pode se fumar, porque tem risco de incêndio, né? Existe ali toda uma norma de segurança envolvendo esse tipo de informação, então pode ser pertinente fazer esse tipo de pergunta. Se não, é muita especulação e não tem embasamento para um processo seletivo. Novamente, aqui é onde a gente mais precisa trabalhar a nossa resiliência para não passar do ponto. Então, sejam objetivas, ok? Chegou o momento da gente entrar em dicas para vocês, meninas, arrasarem nos processos seletivos. Primeiro ponto, o seu corpo fala por você. Então toma cuidado com a postura, com a forma como você se comunica, se você é uma pessoa mais expressiva, se você é uma pessoa mais quietinha, retraída. Então entenda qual é o seu modelo de comunicação e treine essa sua habilidade, tá? Como recrutador eu posso dar exemplos de situações que a gente já viveu por aqui e que não são legais. A gente já fez entrevistas com pessoas que estavam deitadas, aparecendo assim do nariz para cima da cabeça. A gente já fez entrevista com pessoas que não leram as instruções, que apareceram muito depois do horário que a gente agendou. Já tive candidato que apareceu na porta da empresa sem ter nada agendado e exigiu um momento para falar com a gente, porque ele era um candidato muito bom. Já tive momentos de entrevista onde a pessoa estava visivelmente embriagada, então toma cuidado, tá? Se você tem uma entrevista, você tem um compromisso, então tratem ele com a seriedade que ele precisa. Cuidado com a linguagem corporal, conheça o ambiente, use uma vestimenta que esteja adequada para aquele momento. Então a roupa que eu costumo usar para ir para a balada é o dress code da empresa onde eu estou fazendo uma entrevista? Da mesma forma, quando a gente olha hoje os diversos nichos de mercado, o dress code de uma startup é igual ao dress code de um banco, que é um ambiente muito mais formal? Então, primeira coisa, aprendam sobre a cultura e sobre o ambiente do lugar em que vocês estão fazendo essa entrevista e critiquem. É isso que eu quero fazer? Eu vou me sentir confortável se eu tiver que vestir social todos os dias? Ou vou me sentir confortável se eu tiver que usar uma roupa mais casual todos os dias? O que faz sentido ou não para vocês, tá? Mais uma vez, a educação ela move montanhas. Então trate muito bem todas as pessoas que lidarem contigo ao longo do processo seletivo. Por telefone, por mensagem, presencialmente, o porteiro, a recepcionista. A empresa, ela é um ecossistema. E pode ser que você tenha ali algum gargalo com alguém no meio do caminho que isso possa repercutir lá na frente do seu processo seletivo. Então, a educação é de graça. Usa a sua, despeja por aí, mesmo que as pessoas não tenham tanta, se comprometa com a sua. Mais um ponto, você precisa ser reflexo da sua verdade, né? O recrutador, ele tem formas de investigar, de entender comportamento. Existem técnicas que a gente aplica para saber se o nosso candidato está mentindo ou não. Então, o que mais conta é falar a verdade. Então, não precisa acrescentar pontos no seu currículo, trazer experiências que você não teve porque você está insegura. Então, se você conhece a sua carreira, os seus conhecimentos, se você se conhece, não tem por que acrescentar história. Então, viva a sua verdade, garota. Outro ponto,
que eu já disse antes. Estuda sobre a empresa, olha o site, veja os valores, veja a cultura, entenda também o que é gatilho para você. Por exemplo, conheço uma pessoa que é vegetariana. Ela jamais trabalharia em qualquer empresa que envolva maus tratos, jamais trabalharia num frigorífico, numa empresa que testa produtos nos animais, entende? Então você também precisa se conhecer. Então quais são os seus gatilhos? Eu não trabalharia numa empresa de cigarros, por exemplo. O que você dá conta e o que você não dá? Conheça esse tipo de gatilho para você. Entenda os seus limites e é importante que você também tenha uma listinha das suas perguntas para fazer no final da entrevista. Isso mostra que você está interessada, que você se engajou no processo seletivo e que você está super afim de fazer parte daquele universo. Por isso que você tem esses questionamentos. Pode ser sobre a cultura, sobre o modo como as pessoas costumam se relacionar, se vocês costumam fazer momentos de descontração, se a empresa toda pratica home office, como as empresas lidam com sustentabilidade, qualquer pergunta. Faz uma listinha, o que está faltando para você descobrir sobre aquela empresa que você não encontrou nas redes sociais ou no site dela. Um outro ponto muito legal para vocês conhecerem o lugar em que vocês estão se candidatando são esses sites de emprego que têm avaliações anônimas das pessoas. Em qualquer pesquisa rapidinha vocês conseguem encontrar ali no Google também. Conheço super o Glassdoor, que é o que eu mais recomendo. Então, tem uma entrevista? Vai lá no Glassdoor, dá uma olhadinha no painel dessa empresa, o que os funcionários e os candidatos estão dizendo sobre trabalhar naquele lugar. É um lugar legal? É um lugar que reconhece as pessoas, que tem feedback, que tem avaliação de desempenho? Você consegue dar uma olhadinha pela janela de como é trabalhar naquele lugar através desse tipo de comentário. E vale muito a pena para você decidir se você quer seguir ou não dentro daquele processo seletivo.